Olá, mentes curiosas. Bem-vindos a esta jornada ao coração da nossa era digital. Todos celebramos as redes sociais como uma grande praça pública, um lugar onde cada voz pode ser ouvida, onde a liberdade de expressão parece não ter limites. Mas, e se eu dissesse que essa praça é, na verdade, uma prisão feita sob medida para você? Pense por um momento. Você já notou que o seu feed parece ler a sua mente? Ele mostra exatamente o que você quer ver, confirma o que você já acredita e te apresenta pessoas que pensam como você. É confortável, parece um lar. No entanto, esse conforto é a primeira parede da nossa jaula invisível. A pergunta que devemos nos fazer é crucial. Estamos usando a tecnologia para expandir nossos horizontes? Ou a tecnologia está nos usando para nos trancar em uma versão cada vez menor e mais previsível do mundo? A resposta está em um conceito que os sociólogos chamam de jaula de ressonância. Esta jaula de ressonância, também conhecida como câmara de eco, é um espaço digital onde só ouvimos opiniões e crenças que coincidem com as nossas. Não é um acidente. É o design fundamental do algoritmo, o código invisível que governa o que você vê e o que não vê na sua vida digital diária. Imagine que você tem um mordomo pessoal. Este mordomo aprende seus gostos perfeitamente. Se você gosta de café, ele esconde o chá e só te fala das maravilhas do café. No começo é ótimo, mas com o tempo você esquece que o chá sequer existe. O algoritmo das redes sociais é esse mordomo. Cada curtida que você dá, cada vídeo que você compartilha, cada segundo que você para em uma publicação é uma instrução. Você está dizendo ao algoritmo, dê-me mais disso. E o algoritmo, como uma máquina obediente, cumpre. Ele te inunda com conteúdo similar, reforçando suas ideias sem que você perceba. Neurocientistas têm observado como este processo pode ser viciante. Cada vez que nossas crenças são validadas, nosso cérebro libera dopamina, o hormônio do prazer. As redes sociais não só nos dão informação, nos dão uma dose química de bem-estar por pensar o que já pensamos. É uma recompensa por não mudar. O primeiro efeito desta jaula é sutil. Começamos a acreditar que nossa visão do mundo é a única que existe, ou pelo menos a mais popular. Todo mundo pensa como eu, sussurra o feed. Esta é a chamada prova social, um viés cognitivo que o algoritmo explora perfeitamente para nos manter dentro. A isso se soma outro conceito, a bolha de filtro. É um termo cunhado para descrever nosso universo pessoal de informação online. O algoritmo não só nos mostra o que gostamos, mas ativamente nos oculta o que poderia nos desafiar, o que nos faria duvidar ou sentir desconforto. Então, a liberdade de expressão se transforma. Já não se trata de um debate aberto com ideias diversas. Torna-se um concurso de gritos dentro de salas separadas. Todos expressam sua opinião, sim, mas só a ouvem aqueles que já concordam. É uma liberdade que não constrói pontes, mas muros. A consequência direta é a polarização. A sociedade se divide em tribos digitais que não só não se entendem, mas chegam a se desumanizar mutuamente. O outro, o que pensa diferente, deixa de ser uma pessoa com uma perspectiva distinta e se torna uma caricatura, um inimigo abstrato. Estudos sociológicos sobre o comportamento online demonstram que sem a exposição a pontos de vista opostos, nossas próprias crenças se tornam mais extremas. Dentro da câmara de eco, as ideias moderadas morrem e as posições radicais são reforçadas pelo coro de aprovação constante. Agora, como isso afeta a sua capacidade de pensar criticamente? Se você nunca se depara com um argumento que desafie suas premissas, seu músculo intelectual atrofia. Você se torna mais suscetível à desinformação e às notícias falsas, desde que confirmem o viés que o algoritmo já cultivou em você. A jaula se torna menor e suas grades mais grossas. Já não se trata apenas de gostos ou política, afeta nossa percepção da própria realidade. Começamos a viver em mundos paralelos com fatos alternativos, onde a verdade objetiva se torna irrelevante diante da verdade da nossa tribo. E é aqui que a ilusão de liberdade se torna mais evidente. Acreditamos que escolhemos livremente o conteúdo que consumimos, mas, na verdade, estamos seguindo um caminho cuidadosamente traçado por um código projetado para nos manter conectados o maior tempo possível. Não escolhemos o menu, apenas escolhemos de um menu muito limitado. Essa falta de exposição à diversidade de pensamento nos empobrece como indivíduos e como sociedade. A inovação, a criatividade e a empatia nascem do cruzamento de ideias diferentes, do debate, do esforço para compreender quem não pensa como nós. A jaula de ressonância é o inimigo direto de tudo isso. Você se torna previsível. E no mundo digital, a previsibilidade é o produto mais valioso. Se uma plataforma pode prever com 90% de certeza o que você vai ver, comprar ou até votar, então você não é mais um usuário.
Você é um recurso que pode ser gerenciado e vendido ao melhor licitante. Isso vai além da publicidade. Afeta o próprio tecido da democracia. Um eleitorado que vive em realidades separadas, incapaz de encontrar um terreno comum ou de debater sobre fatos compartilhados, é um eleitorado facilmente manipulável e difícil de governar. O debate público se fratura. A verdadeira reviravolta, a verdade mais inquietante é esta: o objetivo final da jaula de ressonância não é apenas manter você na plataforma. É moldar seu comportamento de uma maneira tão profunda que você sinta que cada ação e cada pensamento é uma escolha livre, quando na realidade foi sutilmente guiado. Vende-se a ideia de uma personalização que nos empodera, mas é uma personalização que nos isola. Prometem-nos uma comunidade global, mas nos entregam uma coleção de tribos isoladas. Garantem-nos a liberdade de expressão, mas a concedem em uma sala onde só a nossa própria voz ecoa. Chegados a este ponto, a situação parece desoladora. Estamos condenados a viver dentro destas prisões digitais com muros invisíveis, mas incrivelmente fortes? A resposta é não. O primeiro passo para desmantelar qualquer jaula é perceber que você está dentro de uma. A consciência é a chave. Então, como podemos escapar? Não se trata de apagar nossas redes sociais. Trata-se de usá-las de forma ativa em vez de passiva. Significa nos tornarmos exploradores digitais em vez de consumidores passivos de conteúdo. É preciso buscar conscientemente a saída da caverna. Uma estratégia prática é buscar ativamente a dissonância. Siga pessoas, mídias ou contas com as quais você não concorda, não para brigar, mas para ouvir. Tente compreender a perspectiva delas, por mais estranha que possa parecer. Isso enfraquece as grades do algoritmo ao introduzir dados que ele não espera. Outra tática é a higiene digital. Questione o que você vê. Antes de compartilhar algo que te provoca uma forte reação emocional, pergunte-se: por que estou vendo isso? Quem se beneficia da minha reação? Seja o guardião da sua própria mente, não deixe a porta aberta para que o algoritmo a mobile ao seu gosto. Recuperar sua liberdade de pensamento requer esforço. É mais fácil e prazeroso ficar onde nos sentimos validados. Mas a verdadeira expansão intelectual e humana se encontra fora dessa zona de conforto. Encontra-se na dúvida, na curiosidade e na coragem de ouvir o diferente. Em conclusão, a grande praça pública da internet continua existindo, mas está rodeada de inúmeras jaulas de ressonância pessoais. A liberdade de expressão é real, mas só é eficaz se fizermos o trabalho consciente de sair da nossa jaula para falar e ouvir nesse espaço comum. Obrigado por me acompanhar nesta profunda reflexão sobre o mundo digital que habitamos juntos. Espero que tenha trazido uma nova perspectiva sobre sua própria experiência online. Se este vídeo te fez pensar, inscreva-se para descobrir mais segredos da mente e da sociedade. Seu apoio nos permite continuar criando conteúdo que desafia as narrativas fáceis e nos convida a pensar além. Agora é a sua vez. Você já sentiu os muros dessa jaula de ressonância? O que você faz para buscar perspectivas diferentes? Compartilhe sua experiência nos comentários. Vamos ler e aprender juntos. O debate sobre a tecnologia e a liberdade está longe de terminar, mas cada conversa consciente é um passo em direção a um futuro digital mais aberto e menos controlado. A chave é não deixar de questionar a realidade que nos é apresentada na tela. Este fenômeno é o que alguns psicólogos sociais denominam espiral do silêncio. Se você acredita que sua opinião é minoritária, porque o algoritmo só te mostra o contrário, é menos provável que a expresse. Assim, certas ideias desaparecem do debate público não porque são impopulares, mas porque são silenciadas algoritmicamente. Pense desta maneira: sua identidade digital, essa versão de você que a plataforma constrói, baseia-se na simplificação. Você é um conjunto de dados, de preferências, de cliques. O sistema te encoraja a ser uma versão consistente e previsível de si mesmo, porque uma identidade complexa e mutável é mais difícil de monetizar e controlar. A exposição acidental à diversidade é um pilar de uma sociedade saudável. Tropeçar em um livro, em uma biblioteca, ouvir uma conversa no ônibus. As redes sociais são projetadas para eliminar essa serendipidade, esse fator de acaso. Cada peça de conteúdo está lá por uma razão específica, calculada para te reter. Agora, a ironia é que nos unimos a essas plataformas buscando conexão e, de certo modo, a encontramos. Mas é uma conexão superficial, baseada em afinidades e não no crescimento mútuo. A verdadeira conexão humana muitas vezes surge do desafio, da negociação de diferenças, não de sua eliminação. A pesquisa em comunicação política mostra um claro aumento na polarização afetiva. Isso significa que não só estamos em desacordo em temas políticos, mas começamos a sentir uma aversão e desconfiança genuína em relação às pessoas do outro lado.
O algoritmo alimenta essa divisão emocionalmente. A uniformidade de pensamento dentro da bolha cria um falso consenso. Este falso consenso pode levar grupos de pessoas a tomar decisões arriscadas ou mal informadas, um fenômeno conhecido como pensamento de grupo. Eles acreditam que sua decisão é a correta porque, em seu mundo digital, não existe nenhuma voz dissidente. A solução, portanto, não é apenas consumir conteúdo diferente, mas também mudar nossa forma de interagir. Praticar a escuta ativa online. Fazer perguntas genuínas em vez de afirmações. Buscar entender o porquê por trás de uma opinião, não apenas reagir ao o quê. Isso quebra o roteiro do algoritmo. Lembre-se que a plataforma é projetada para a reação, não para a reflexão. Os botões são de curtir ou reagir com raiva, não de me fez pensar ou mudou um pouco minha perspectiva. Temos que criar conscientemente esse espaço para a reflexão que a interface não nos proporciona. A pausa é um ato de rebeldia. O design ético da tecnologia é uma conversa que devemos ter como sociedade. As plataformas deveriam ser otimizadas para o tempo de permanência ou para o bem-estar do usuário? Para a polarização ou para o entendimento? Exigir transparência nos algoritmos é um primeiro passo fundamental. Finalmente, o objetivo é alcançar a soberania digital. Isso significa que é você, e não um código invisível, quem tem o controle final sobre sua atenção, seus dados e seus processos de pensamento. É reivindicar sua mente como um espaço próprio, não como um território a ser colonizado pela tecnologia. Uma meta-análise de 20 anos de dados sobre o consumo de mídias demonstrou que a diversidade da informação é um preditor-chave da participação cívica e da tolerância. Ao limitar essa diversidade, as redes não só nos isolam, mas potencialmente enfraquecem os alicerces da interação social construtiva. É crucial entender que o algoritmo não é mau, não tem intenções. É simplesmente uma ferramenta extremamente eficiente para atingir um objetivo, que geralmente é maximizar a interação. O problema é que os atalhos para a interação são muitas vezes a controvérsia, a indignação e a validação, não a verdade ou o matiz. A fadiga de decisão é um fator que as plataformas exploram. Depois de um longo dia, é mais fácil se deixar levar pelo feed do que buscar ativamente algo novo. O sistema se aproveita do nosso esgotamento mental para reforçar os padrões existentes e fazer com que a jaula pareça mais confortável e segura. A linguagem também é afetada. Dentro das câmaras de eco desenvolvem-se dialetos e gírias próprias que são incompreensíveis para os de fora. Isso reforça a identidade do grupo, mas torna a comunicação com outros grupos ainda mais difícil. As palavras que deveriam nos unir se convertem em barreiras. Assim, a liberdade de expressão se converte em uma atuação para a nossa própria audiência. Publicamos o que sabemos que será bem recebido pela nossa tribo. A pressão social da bolha pode desincentivar a expressão de dúvidas ou de opiniões matizadas por medo da exclusão do grupo. O conformismo se disfarça de convicção. Uma forma de quebrar isso é humanizar a oposição. Quando você vira um argumento contrário, tente encontrar a pessoa real por trás dele. Busque entrevistas, vídeos ou textos longos dessa pessoa. É mais difícil odiar um rosto e uma história do que um simples avatar e um comentário de 280 caracteres. A curadoria do nosso próprio feed é uma habilidade do século XXI? Pense nisso como se você fosse o curador de um museu somente. Que ideias você quer exibir? Que perspectivas faltam? Não deixe que um algoritmo sem rosto seja o único curador da sua exposição intelectual. Assuma um papel ativo. O conceito de dieta informativa é útil aqui. Assim como na alimentação, consumir apenas um tipo de informação, mesmo que de alta qualidade, nos desnutre intelectualmente. Precisamos de variedade. Um pouco de história, um pouco de ciência, um pouco de arte e sim, um pouco de opinião contrária para um sistema imunológico mental forte. A publicidade direcionada é a manifestação mais óbvia deste sistema. Mas a publicidade ideológica é muito mais sutil. Não te vendem um produto, te vendem uma versão do mundo. E o pagamento não é com dinheiro, mas com sua atenção e, em última instância, com sua adesão a essa visão particular da realidade. No final do dia, a tecnologia é um espelho de nós mesmos. Reflete e amplifica nossas tendências cognitivas como o viés de confirmação. A máquina não criou essas tendências, mas as explora em uma escala e com uma eficiência nunca antes vistas na história humana. Por isso, o autoconhecimento é fundamental. Nossa memória é alterada. Ao estarmos em um ciclo constante de notícias e conteúdo efêmero, perdemos a perspectiva histórica. Um evento da semana passada parece tão distante quanto um de uma década atrás. Essa amnésia contextual nos torna mais vulneráveis à manipulação, já que esquecemos os padrões e as promessas quebradas.
A empatia, a capacidade de sentir o que o outro sente, requer esforço cognitivo. O algoritmo, ao nos mostrar constantemente conteúdo que nos indigna sobre o outro, esgota nossos recursos empáticos. Ele nos treina para reagir com raiva em vez de curiosidade. A conexão se rompe em nível neurológico. O silêncio e o tédio se tornaram inimigos a serem evitados. No entanto, estudos em neurociência mostram que é precisamente nesses estados de baixa estimulação que nosso cérebro processa informações, consolida memórias e tem suas ideias mais criativas. A jaula nos rouba nosso direito ao tédio produtivo. A própria definição de amigo ou seguidor se desvaloriza. Passamos de conexões profundas com um pequeno número de pessoas para conexões fracas com milhares. Isso cria uma ilusão de sociabilidade sem os benefícios reais da comunidade, como o apoio mútuo e a responsabilidade. É uma rede ampla, mas incrivelmente frágil. A gamificação, ou seja, o uso de elementos de jogo como pontos e recompensas, é aplicada à nossa vida social. As curtidas são pontos, os seguidores são um marcador de status. Isso nos empurra a otimizar nosso comportamento para ganhar o jogo, não para nos expressarmos autenticamente. Tornamo-nos jogadores em vez de pessoas. Devemos estar conscientes do paradoxo da escolha? Tantas opções nos são apresentadas dentro de nossa bolha que sentimos uma imensa liberdade. No entanto, a verdadeira liberdade pode residir em ter menos opções, mas mais diversas, incluindo aquelas que nunca teríamos pensado em escolher por nós mesmos. A viralidade se torna o objetivo e esta frequentemente premia o simples, o escandaloso e o emocionalmente extremo sobre o complexo, o matizado e o racional. Assim, o ecossistema informativo se degrada. O conteúdo mais visível não é necessariamente o mais verdadeiro ou útil, mas o mais contagioso. A personalização algorítmica também pode afetar nossa capacidade de assombro e descoberta. Se o mundo digital se adapta perfeitamente a nós, perdemos a oportunidade de que o mundo nos surpreenda, nos desafie e nos transforme. A jaula é confortável, mas o crescimento pessoal raramente é. Pergunte-se: quando foi a última vez que você mudou de opinião sobre um tema importante graças a algo que viu online? Se a resposta é nunca ou há muito tempo, é um sinal de que os muros da sua jaula podem ser mais altos do que você pensa. A mudança de opinião é um sinal de aprendizado, não de fraqueza. A luta pela liberdade no século XXI não se trava nas ruas, mas no espaço invisível de nossas mentes. É uma batalha silenciosa contra os sistemas projetados para capturar e direcionar nossa atenção. Cada escolha consciente de diversificar sua informação é uma pequena vitória nessa luta. O antropólogo Edward T. Hall falou da cultura como uma prisão invisível que molda nosso comportamento sem que percebamos. O algoritmo é uma versão tecnológica e personalizada dessa prisão cultural. É uma força que nos normaliza, nos padroniza, fazendo-nos acreditar que somos únicos. Uma consequência psicológica pouco discutida é o esgotamento da identidade. Ao ter que projetar uma versão coerente e perfeita de nós mesmos online, gastamos uma enorme quantidade de energia mental. A jaula nos exige uma atuação constante que nos desconecta do nosso eu mais autêntico e vulnerável. Observemos como o ciclo de notícias de 24 horas, acelerado pelas redes, nos mantém em um estado de agitação perpétua. Isso serve para nos manter conectados, mas também nos impede de processar o trauma coletivo e encontrar soluções a longo prazo. Vivemos de crise em crise, sem tempo para a reflexão profunda. A economia da atenção é o modelo de negócio subjacente. Em um mundo com sobrecarga de informação, sua atenção é o recurso mais escasso e valioso. A jaula de ressonância é o método mais eficiente para capturar e reter esse recurso. Você não é o cliente, sua atenção é o produto que é vendido aos anunciantes. A resistência a esta jaula pode ser simples. Leia um livro físico de um autor que você não conhece. Converse com um vizinho mais velho sobre a perspectiva dele da vida. Visite um lugar em sua cidade que você normalmente evitaria. Essas ações do mundo real introduzem uma aleatoriedade saudável em seu sistema de pensamento. Filósofos como Byung-Chul Han argumentam que passamos de uma sociedade disciplinar para uma sociedade de desempenho. Já não somos oprimidos por uma força externa, mas nos autoexploramos para sermos mais eficientes, mais positivos, mais produtivos. A jaula é atraente porque nos faz sentir que estamos otimizando nossa vida. A ideia não é demonizar a tecnologia. É uma ferramenta poderosa que pode ser usada para a libertação ou para o controle. A diferença reside na consciência do usuário. O martelo pode construir uma casa ou destruir uma. A pergunta é: quem empunha o martelo? Você ou o algoritmo? Considere o efeito da terceira pessoa. A maioria das pessoas acredita que os outros são influenciados pela mídia, mas que eles próprios são imunes.
Reconhecer que todos, sem exceção, somos suscetíveis a esses mecanismos é um ato de humildade intelectual necessário para começar a tomar o controle. A verdadeira liberdade de expressão não é apenas o direito de falar, mas também a capacidade de ser ouvido por aqueles que pensam diferente. Se sua voz só ressoa em sua própria câmara de eco, você não está participando de um diálogo, está contribuindo para um monólogo coletivo. É uma liberdade estéril. O futuro da interação humana depende da nossa capacidade de construir pontes sobre os abismos que a tecnologia ajudou a cavar. Começa com um pequeno ato. Compartilhe um artigo com um amigo e pergunte a opinião honesta dele, especialmente se você sabe que ele não vai concordar. Inicie um diálogo, não uma batalha. O fenômeno não é novo. Desde a invenção da imprensa, as pessoas tendem a consumir mídias que reforçam suas crenças. A diferença hoje é a escala, a precisão e a natureza invisível do mecanismo. Sua bolha é perfeitamente impermeável e é projetada só para você, tornando a fuga muito mais difícil. O pensamento crítico na era digital significa ser cético não só em relação ao conteúdo, mas também a forma como ele chega até nós. A pergunta mais importante não é "isso é verdade?", mas "por que estou vendo isso agora?". Essa metacognição, pensar sobre o nosso pensamento, é nossa melhor defesa? A perda de um espaço público compartilhado é uma das maiores ameaças. Antes, a televisão ou os jornais de grande circulação criavam uma realidade compartilhada, um conjunto de fatos básicos sobre os quais se podia debater. Agora, esse centro se desintegrou em milhões de fragmentos de realidade personalizada. As notificações são as grades da jaula. Cada ping é uma chamada do sistema para que você volte à sua cela de informação personalizada. Desativar as notificações não essenciais é um ato simples, mas poderoso para recuperar o controle sobre quando e como você se conecta com o mundo digital. O sistema promove a identidade da indignação. É mais fácil definir-se pelo que se odeia do que pelo que se ama ou se constrói. O algoritmo sabe disso e nos alimenta constantemente com conteúdo que nos irrita sobre o outro lado, porque a indignação é a emoção que mais se compartilha. No final, o poder de decisão continua sendo seu. Cada vez que você abre um aplicativo, você se depara com uma escolha. Você vai deixar a corrente te levar pelo caminho de menor resistência ou vai nadar ativamente contra ela em busca de águas mais profundas e desconhecidas? A liberdade está nessa escolha. Não subestime o poder das conversas cara a cara. Em um mundo de avatares e perfis, falar com alguém pessoalmente, ver seus gestos e ouvir o tom de sua voz pode quebrar as caricaturas que as plataformas nos incentivam a construir. A realidade é o antídoto contra a distorção digital. Educar as novas gerações em alfabetização midiática é fundamental. Não só ensiná-las a usar a tecnologia, mas a entender como a tecnologia as usa. Ensiná-las a questionar o algoritmo é tão importante quanto ensiná-las a programar. A busca pela verdade se tornou mais difícil, mas não impossível. Requer mais de nós. Requer que sejamos nossos próprios verificadores de fatos, que triangulemos fontes e que aceitemos a incerteza. A jaula oferece respostas fáceis. A liberdade requer viver confortavelmente com perguntas complexas. Em resumo, a praça pública digital é um ideal, mas a realidade é uma série de jaulas de ressonância interconectadas. A liberdade de expressão existe, mas está condicionada por um código que premia o isolamento sobre o diálogo. Quebrar essa jaula é o grande desafio intelectual do nosso tempo. Nossa mente é o último território verdadeiramente privado. Defender sua autonomia contra sistemas projetados para influenciá-la é uma responsabilidade que todos compartilhamos. A consciência é o primeiro e mais importante escudo que temos. Então, da próxima vez que você navegar pelo seu feed, observe-o com outros olhos. Não como um espectador passivo, mas como um antropólogo digital. Estude os padrões, questione as sugestões e, acima de tudo, lembre-se de que há um vasto mundo de ideias além dos limites dessa tela. A uniformidade de pensamento é a morte da criatividade e do progresso. A diversidade, mesmo quando é incômoda, é o motor da evolução humana. Proteger nossa exposição a essa diversidade é proteger nossa própria capacidade de crescer e nos adaptarmos. A tecnologia não vai desaparecer. Portanto, devemos evoluir junto com ela. Devemos desenvolver novos hábitos mentais, uma nova ética de consumo de informação e um compromisso renovado com a busca de perspectivas que nos desafiem e nos tornem mais completos. Lembremos que cada clique é um voto. Com cada interação, estamos votando pelo tipo de mundo digital que queremos. Votamos por mais muros ou por mais pontes? Por mais eco ou por mais diálogo? A escolha, em última análise, continua em nossas mãos, em nossos dedos. Nesta era de conexão aparente, o verdadeiro desafio é conectar de maneira autêntica, primeiro com nós mesmos e depois com os outros.
A jaula de ressonância é um obstáculo, mas como vimos, não é insuperável. A liberdade requer vigilância. Muito obrigado por dedicar sua valiosa atenção para explorar este tema comigo. Foi uma honra compartilhar este espaço de reflexão com você. Para continuar desvendando os mistérios da nossa psicologia na era moderna, certifique-se de se inscrever e ativar as notificações. Cada vídeo é mais uma peça do quebra-cabeça. A sua perspectiva me interessa profundamente. Você acredita que é possível uma rede social que fomente o dissenso saudável? Ou é uma utopia? Deixe sua teoria nos comentários. Vamos construir a conversa juntos. Até o nosso próximo encontro, mantenha a mente aberta e o pensamento crítico. Questione tudo, especialmente o que o faz sentir mais confortável. É aí que começa a verdadeira liberdade.